Vamos lá. Beleza, tudo bem, Flávia? Alexandre, como é que tá a minha voz aí, Alexandre? Tá boa? Esperar o Marconi entrar. Beleza. Beleza, Alexandre. Tá dando eco não, né? Marconi entrou. Deixa eu botar o Marconi aqui agora. Marconi Tavares. É isso aí, Lúcia. Vamos ver o Marconi. Já deu, é? Como é que tá aí? E aí, Marconi? Melhorou? Melhorou pra você aí? Melhorou aí, Arruda? Você tá em 4G ou tá no Wi-Fi, Marconi? Eu tô no Wi-Fi. Deixa eu ver Tá uma coisa muito ruim. aqui. Então só um segundo. Me dá um minuto. Pera aí. Aguenta aí, gente, que o doutor Marconi vai entrar. Semana passada foi com o pastor e a gente teve dificuldade, né? Não sei se é a internet, o que é. Joana Santos de novo. É, quando o Marconi entra, tá dando ruim. Eu acho que é a internet dele lá. Vamos ver. E aí, Rick? Vamos ver se o Marconi entra. Não, mas tava falhando muito para mim aqui, o Alexandre. Vamos ver, vamos ver. Ele vai entrar novamente aqui. O problema é a internet dele lá. Marconi mora em Petrópolis, na Serra. Deixa eu ver se ele tá aqui. Marconi entrou novamente. Deixa eu botar ele aqui. Fala aí. Melhorou? E aí, Marconi? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, mas e você aí? Como é que tá? Pra mim É? tá horrível. Eu não tô Já saiu? ouvindo. Fabiano, você pode me ajudar? Por favor. Só um minuto. Não tem como fazer a live assim. Que eu tô tentando. Mas você tá vendo o Marconi? Nem quero ver como é que você não pode botar. É, eu tô vendo não aqui, ó. Tá falando. Aguenta aí, deixa eu tirar de olho. E aí, Marconi, tá me ouvindo? Fala, por favor. É, eu realmente eu não tô vendo o Marconi, eu não tô ouvindo o Marconi. Ah, gente, desculpa. Aí, tá. Bom, Marconi vai entrar novamente. Vocês estão me vendo? Vou botar o Marconi aqui.
Gente, desculpa, tá? Mas tá horrível aqui pra gente. Eu não sei o que está acontecendo novamente. Desculpem. A gente testou antes. Vamos ver agora. E aí, Marconi? E aí, tá Agora conseguindo me ver? vai ficar com eco mesmo. Vai. Mas tu tá conseguindo me ouvir? Tô bom, tá excelente. Não, mas tu falou que tá com eco. Não, tá com Isso aí eco vai no seu. melhorar. Aqui a gente não O pode, pessoal senão vai, o pessoal vai embora. tem. Mas o pessoal tá dando eco, alguma coisa? Não, o teu volume tá baixo. Tá. Vê se melhorou alguma coisa. Oi? Vê se melhorou alguma coisa. Não, melhorou. Se você falar alto, Tá, eu vou tentar falar mais alto um pouco, mas vê se isso, tá indo. Se tá indo bem. tá indo. Então vamos lá, Marcos. Tá. Vamos embora. Primeiro, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Eu vou te falar rapidamente do que o Marconi é um grande amigo, de muitos anos, especialista em ginecologia e obstetrícia, perito médico, também andou pela área da estética e é especialista em ultrassonografia geral. E ele nos dá suporte na área técnica, de emissão de laudo, de definição do Instituto da Câmara. Então fala aí um pouquinho de você, Marcos. O que você faz, o que você vê. Bom, ultrassonografia eu faço desde 1991, já há bastante tempo. Eu tenho como base algumas pós-graduações, uma em ginecologia e obstetrícia, como a Arruda falou, em cirurgia também, a parte de cirurgia e medicina estética, a parte de ecofetal, fiz até com a Arruda, né, a parte de ultrassom em ecofetal. Outras especializações, tenho a especialização com o título pelo CBR e a especialização em Direito Médico, pela Verbo Jurídico. Então, a especialização com o curso em Perícia Judicial, então eu participo como auxiliar técnico em processos, quando assim me solicitam, e eu conheço a Arruda já há alguns anos. Eu conheço ele indiretamente, até por serviços, nós trabalhávamos em hospitais diferentes, mas a gente acabou que foi se encontrar uns anos atrás. E eu vi o Instituto nascer e tenho muito prazer em estar aqui, é uma honra eu estar aqui convidado pelo Instituto, tá? Para a gente poder tentar bater um papo. Está chegando bem a voz aí? A sua voz está muito boa. O problema é a minha, que está dando eco a eles. Então, para a gente encerrar, você começa falando e fala mais do que você puder e eu vou falar bem pouco, porque senão vai ficar horrível. Ok. Segue aquele roteiro que a gente programou, vai falando um pouquinho. Perfeito. O intuito da gente falar um pouquinho aqui em direito médico, no caso a gente comentar sobre o relatório de ultrassonografia, já que a grande maioria aqui dos colegas são ultrassonografistas. Chato. Tá falhando, tá meio falhando. Não, para a gente tá. Tá bom para vocês? Então tá bom. Continua falando que tá bom. Então, o nosso interesse é passar para vocês a importância de um relatório bem realizado e as noções que vocês têm que ter do que é mais necessário dentro de um relatório. A nossa perspectiva aqui é sobre medicina defensiva, ou seja, no momento que você receber um convite ou tiver algum processo, o teu relatório, ele ser um relatório passível de uma boa defesa para você. Então, nós começamos com a informação seguinte. O seu relatório ultrassonográfico, ele é considerado um contrato de prestação de serviço, tá? Então, quando você precisa se defender,
você precisa que no seu relatório esteja tudo muito bem descrito, muito bem informado. Então, nós começamos desde a identificação do paciente, onde eu vejo muitas vezes o pessoal abreviar nomes, colocar um nome de forma inadequada. E isso, quando vai ser avaliado em perícia, nós começamos por aí a verificar, às vezes, algumas incongruências. Nessa identificação, tem que ser compatível com o pedido do paciente. Tá? Esse é o básico, o início, ok? Idade do paciente e o solicitante. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho à frente também. Tá? O médico que solicitou. Por lei, respeitando o ato médico, quem pode solicitar exame é médico. Por lei, enfermeiro não pode, fisioterapeuta não pode, qualquer outro agente de saúde não pode. Então, nós muitas vezes nos deparamos com situações em que outros profissionais da área de saúde, que não são médicos, eles solicitam esse exame. Por lei, não pode ser realizado esse exame com um pedido que não seja médico. Por quê? No momento que você realiza esse exame, tá, uma ultrassonografia, com um pedido de um profissional não médico, aquele paciente ele passa a ser responsabilidade sua. Então, essa é a visão da lei. O que nós vemos na prática, no dia a dia? Nós vemos muitos pedidos realizados por outros profissionais, principalmente pela área de enfermagem. Entendi. Então, isso acontece muito. Por que o enfermeiro tem solicitado? É proibido a ele solicitar? Fora do Sistema Único de Saúde, sim. O que acontece é que dentro do programa do SUS, existe lá uma autorização, dentro do programa do SUS, que o enfermeiro pode solicitar alguns exames. O grande problema é que nós estamos aqui fora. Nós não estamos, muitas vezes, trabalhando vinculado a esse programa do SUS. Então, eu tenho um consultório particular, uma clínica particular que faz ultrassonografia. E chega esse paciente com um pedido do SUS para realizar um exame solicitado por enfermeiro. Entendi. Por lei eu não posso fazer. Mas quem sai prejudicado? É o paciente. Então, esse pedido era para ser solicitado dentro do programa do SUS e realizado dentro do sistema SUS. Aí ele estaria cumprindo uma normatização do Sistema Único de Saúde. Sim. Então, isso seria o correto. Como nós estamos aqui fora e o sistema nosso de saúde ele é sobrecarregado, nós acabamos recebendo muitos pacientes com solicitação por não médico. Como então a gente tentar ajudar o paciente sem também nos prejudicar? Então, o que eu tenho feito é, esse paciente, ele é oriundo do Sistema Único de Saúde. Então, existe uma coisa que é o quê? A responsabilidade sobre esse paciente inicial é da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu tenho colocado no pedido médico, lá quando é o médico, eu coloco Secretaria Municipal de Saúde, no caso aqui Petrópolis. Essa é uma forma de indicar no teu relatório que esse paciente é oriundo do Sistema Único de Saúde e que ele não conseguiu o quê? Fazer aquele exame dentro do próprio sistema. Isso leva para a gente lá na frente, se acontecer algum embate, alguma coisa, você tem o quê? Não, esse paciente veio oriundo do Sistema Único de Saúde. E aí entra um detalhe, para que você possa se defender lá na frente, você precisa guardar esse pedido, deixar arquivado por pelo menos 5 anos. Então, eu tenho o arquivo do pedido do paciente, das imagens e do relatório. Então, essa é uma coisa que gera muitas dúvidas, mas a nossa intenção sempre é tentar ajudar o paciente. Então,
Então, fica muitas vezes uma situação difícil, mas a gente precisa tentar ajudar e tentar se respaldar de alguma forma. E essa maneira de colocar a identificação do solicitante com a própria Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde é uma forma de você deixar de prejudicar o paciente, você tentar ajudar esse paciente. Eu estou falando em nível de serviço extra-SUS. Marconi, Sim. deixa eu te pedir, vamos tentar, vou tentar dar mais uma agilizada ali. Eu não vou ficar falando, tá? Mas a sua voz está reverberando muito. Vamos tirar o teu microfone. Tira o microfone. Vê se melhorou. Muito. Pá, então dessa vez ele estava atrapalhando. Vai lá, mete bronca, continua falando que está muito bom. Então tá. Então até aí vocês conseguiram captar o seguinte, o relatório nosso, ele não deveria ser chamado de laudo, porque laudo quem dá é perito ou em a parte jurídica. Então nós deveríamos chamar o nosso laudo ecográfico de relatório ecográfico, é o mais correto. Identificação perfeita, paciente, idade, data. Solicitante, se vier com o pedido do SUS, coloca Secretaria Municipal, né, ou Secretaria Estadual, porque você está indicando que aquele paciente ele veio oriundo de um sistema público. E eu particularmente não trabalho com sistema público. Então eu coloco Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis no local do solicitante. Guardem esse pedido, é importante vocês guardarem, tá? Se o paciente solicitar você, doutor, eu quero o meu pedido de volta, você pode entregar? Você deve entregar. Você tira uma xerox, fica com você a xerox e entrega ao paciente o pedido, não tem problema algum. Lembrando que esse relatório a gente precisa descrever ele sempre muito bem. Vem uma outra questão, paciente menor de idade. Faço esse exame, não faço? Vamos colocar uma situação. O paciente chega para você com 16 anos de idade. Você pode fazer? Sim, pode fazer esse exame, sim. 16 a 18 anos é o considerado para nós como já capaz de discernir. Nós temos, pelo Código de Processo Civil, pelo Código de Processo Penal, e nós temos, dentro do Conselho Federal de Medicina, a determinação de incapaz. Como nós estamos no Brasil, nós consideramos como criança quem vai de 10 a 14 anos. Adolescente, acima até 14 anos incompleto. 10 a 12 anos, perdão, gente. 10 a 12 anos é criança. 12 a 14 anos é um incapaz parcial. Acima de 14 anos, ele já é considerado já um adolescente. Então, pacientes com menos de 14 anos, você pode realizar o seu exame? Sim, eu posso realizar o meu exame. Mas você sempre vai ter que preservar um acompanhante na tua sala. Tá? No caso, a sua auxiliar de sala, ou se tiver um acompanhante responsável pelo menor. Acima de 16 anos, você já não precisa de ter o acompanhante responsável pelo paciente. Tá? Você já pode colocar. A Ruda melhorou muito para mim com o teu fone aqui. Minha voz está indo bem para você? Tá, e aí? Está me ouvindo bem? Bem, parou um pouco a microfonia para mim, não sei para o resto do pessoal. Melhorou muito. Mas, enfim. Então, nós temos, entre 12 e 18, fazer um resumo. Porque se eu pegar a OMS, ela diz que 10 a 19 anos é criança, é adolescente. Então, como é que eu vou pegar uma criança de 10 anos aqui no Brasil e considerar adolescente? E pela OMS, de 15 a 24 é o adulto jovem. Então, você tem uma intersecção. Tá? Se eu de 10 a 19 sou adolescente e de 15 a 24 sou adulto jovem, pela OMS,
E esse lastro que eu tenho aí, que bate dos 15 anos até os 18. Isso, Então, esse no Brasil, intervalo. esse intervalo, ele acumula, então cria muita confusão. Para resumir para vocês, o atendimento a menor. Se você tiver com menos de 14 anos, 14 para menos, Sim. peça ao menor para trazer um responsável. A gente está falando aqui de não urgência, tá? Peça o menor para trazer o responsável. Se na hora do teu exame o menor solicitar, não, eu quero entrar sozinho, ele pode entrar sozinho, tá? De 12 a 14, ele pode entrar sozinho, tá? Sozinho ele, mas você com a sua auxiliar de sala. Acima de 14 anos, dos 14 a 18, é considerado incapaz parcial. Ele já não vai precisar desse acompanhante. Mas é orientado pelo Conselho Federal que você solicite ao menor, posso chamar seu pai junto, ou sua mãe, ou sua avó, quem estiver junto, e trazer para dentro da sala. Por quê? Dentro da OMS, dentro do Conselho Federal, é considerado assim. Mas na nossa prática, a gente vê que os pacientes com menos de 16 anos, a grande maioria não tem discernimento para entender uma orientação que a gente dê. Então é necessário, né, você pedir a ele autorização para entrar o familiar junto. Ok? Mesmo, Então, sim, mesmo que você tenha uma secretária na sala e o menor não autorize a entrada de um pai ou da mãe, nós temos que acatar isso, Marconi, ou nós temos a obrigação de ter o pai e a mãe na sala? nós temos que acatar. A nossa auxiliar sempre, mas se o menor disser que não quer o pai e a mãe, nós temos que acatar e conversar com o pai e a mãe. Se houver algum embate entre o menor e o familiar, que eles resolvam ali fora, é óbvio, nós vamos esclarecer que esse menor tem o direito à privacidade, que ele tem o direito ao sigilo médico. E aí ele pode entrar sozinho, sim. Tá? Abaixo Isso de é de 14 anos? abaixo de 14. Tá? Isso Nossa, eu aí é não sabia. atualizado, é um trabalho atualizado. Abaixo de 12 anos, 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos e 11 meses e 30 dias, ou seja, tem menos de 12 anos. É obrigatório familiar junto, Entendi. ok? 12 anos até os seus 14 anos. É aconselhável que o familiar entre junto, mas se ele solicitar que não quer, você tem Entendi. que acatar. 100% das vezes com sua auxiliar de sala com você. Jamais atenda ninguém, nem adulto, nem jovem, nem ninguém, sem o seu auxiliar de sala. Sim, Marconi. Acima de 16 anos não tem mais essa necessidade, tá ok? Então é uma coisa muito discutida, porque na prática a gente vê o quê? Que o menor de idade, você não consegue passar para ele e ele entender, apesar de colocarem que ele já é um capaz parcial, que vai entender o que você tem para passar, nós vemos que no dia a dia não é assim, entendeu? Sim. Então, é dessa forma. Menos de 12 anos, tem que ter o responsável, pai, mãe, ou tutor, ou responsável legal. 12 a 14 anos, ele pode já solicitar sozinho. 14 a 16 também, acima de 16 não tem mais essa necessidade. Tá Deixa eu te fazer ok? uma pergunta, Marconi. Diga. Com relação agora ao laudo ultrassonográfico propriamente dito. Aham. As palavras podendo corresponder a sugestivo de. Como trabalhar isso no laudo? Isso é uma questão, a repetir para vocês, a gente está aqui numa perspectiva de medicina defensiva. Isso. Então eu estou passando para vocês o que eu uso sempre. Você colocar no teu relatório ecográfico, imagem cística, tal, sugestivo de, ou compatível com, é uma forma de você juridicamente induzir o médico assistente.
eu utilizo o quê? Descrevo a imagem e coloco cujo diagnóstico diferencial inclui. Porque quando eu digo que o diagnóstico diferencial inclui determinada coisa, eu estou dizendo que existe uma infinidade de outras coisas que podem corresponder àquilo. Então, você, juridicamente, você não está afirmando que seja aquilo. Doutor Pastore, na semana passada, foi excelente a live dele, gosto muito dele, ele falou uma coisa, que quem dá a citologia é o microscópio, não é a ultrassom. Então, essa forma de descrever, evitando a palavra sugestivo de, compatível com, podendo corresponder a, entendeu? Então, podendo corresponder, você ainda se safa. Mas o ideal que eu utilizo é cujo diagnóstico diferencial inclui. Nós vemos hoje em dia, por exemplo, uma coisa que é o TIRADS. O Sim. TIRADS, ele não fecha o diagnóstico. Ele te dá o quê? Maior ou menor possibilidade daquela imagem corresponder a uma malignidade. Tem. Então ele não fecha. Hoje em dia, dificilmente eu vejo um relatório que diz cisto coloide, Antigamente a gente via adenocarcinoma. muito. Isso, antigamente via muito. Por que que hoje a gente vê cada vez menos? Porque Certeza. existe uma judicialização. Então, até a SBUS lançou um artigo que é a judicialização do relatório ecográfico. E isso acontece. E é exatamente o que a gente está falando aqui. Então, evitar. Eu uso muito, cujo diagnóstico diferencial inclui. Inclusive, mioma. O Dr. Pastore comentou isso quarta-feira Sim, passada. sim. Nódulo sólido com margem. Você descreve, se você quiser, cujo diagnóstico diferencial inclui mioma, leiomioma, não tem problema. Agora, compatível com, a gente tem aquele percentual muito pequeno, que é o leiomiosarcoma. Então, essa forma de descrever é muito importante para a gente poder, mais à frente, havendo qualquer problema, fazer uma defesa adequada. Vamos para o Ok? próximo tópico. Vamos lá. Então, você fez o teu relatório e o paciente, quase que 100% das vezes, vai perguntar para você o que que eu tenho, o que que eu faço. Isso é muito comum. Quem lida com ginecologia e obstetrícia, mas todos os outros exames, o que que eu tenho e o que que eu faço. Então, a orientação adequada existe a ética médica nossa, né? E existe a responsabilidade civil do médico, existe a responsabilidade penal do médico, existe a responsabilidade de informação e o direito à informação do paciente. Só que até onde eu vou? Você pode informar esse paciente o que você viu. Você informa, olha, isso aqui, né, inclui, dentre outras lesões, um mioma, vamos supor. Mas o seu médico vai ver o que é melhor fazer, porque existem outras informações que ele tem que ele precisa avaliar. Então, o seu médico assistente vai avaliar essa informação junto com todas as outras que ele tem. Então, sempre essa relação médico-paciente, a gente ser o quê? Prestativo, sim. Informar, sim. Mas nunca invadir. O que a gente vê muito, o que eu vejo muito, o pessoal faz uma ultrassonografia, aí vê uma diminuição, uma ultrassonografia obstétrica, vê o líquido diminuído. Aí vira para a paciente e diz, ó, corre para o hospital que tem que operar de emergência. Aí o paciente chega no hospital e a gente sabe que existem vários protocolos para ser seguido, né? O meu filho mais novo ficou 10 dias de bolsa rota, minha esposa, acompanhando o líquido, acompanhando o hemograma, acompanhando todo o protocolo que vocês conhecem. Então, isso atrapalha a conduta do colega e você está invadindo, porque você não é o médico assistente dela. Então, você tem que descrever muito bem teu relatório e orientar o paciente. Ah, fiz um exame, ela precisa ser vista no ambiente hospitalar. Você orienta, querido, ó, tem uma alteração no seu exame, você precisa ser examinada, vai daqui para o hospital. O médico vai examinar melhor você lá dentro do hospital e ver a conduta melhor a ser tomada. Explica para ela mais ou menos o que tem, mas não a conduta a ser tomada. E você descreve no teu relatório. Paciente e acompanhante foram esclarecidos e informados sobre o relatório acima descrito
e orientados ao término do exame de procurar ambiente hospitalar. Você põe data e hora. Não esqueçam disso. Nessa descrição. Nessa descrição, você põe Certo. data e hora, tá? Uma pergunta de uma colega da Andréa Tavares. Sim. Botou, conclusão. Eu não tenho usado, até por sua orientação, impressão diagnóstica. É isso que eu tenho colocado no meu lado. Sim. Perfeito. Você colocar conclusão, quando você põe conclusão, conclusão tem a ver com laudo. Laudo tem a ver com perícia. O laudo, ele conclui. Então, se ele conclui, ele fechou, não tem mais outra hipótese para o que você escreveu. Então, você colocar hipótese diagnóstica, impressão diagnóstica, isso Opinião. é legal. Opinião Não, pode, mas pode. a impressão diagnóstica é mais elegante. Sim, Entendeu? eu também A coloco. hipótese diagnóstica é uma hipótese, é uma impressão, entendeu? Opinião não é muito elegante para nós. Então, impressão diagnóstica e hipótese diagnóstica. Retirem essa coisa de conclusão para vocês não se comprometerem. Fala, Vamos lá, tem outro tópico aí? Tem. Por exemplo, eu fiz o relatório, vi uma imagem, doutor Arruda que faz muito exame de endometriose, Sim. né? Ele pode, em algum momento, a gente sabe que a ultrassom não substitui a ressonância, se eu tiver errado me fala, Arruda, e a ressonância sozinha não fecha o diagnóstico adequado de endometriose. Precisa das duas coisas. Vamos lá. Vamos esclarecer. São dois exames que se completam. O primeiro, que é a ultrassom, nós utilizamos ela para rastreio e a ressonância é utilizada para o mapeamento pré-operatório. Perfeito. Elas se unem, se ajudam. Se unem, exatamente. Então você faz uma ultrassom de rastreio, detecta lesões e você vai fazer o quê? O que eu descrevo? Indico ressonância? Isso, o doutor Pastore falou sobre isso. Eu indico a ressonância, eu só sugiro a ressonância, eu costumo colocar da seguinte forma: aconselhável correlação com a ressonância magnética para avaliação evolutiva, dependendo do caso, vamos falar de outras coisas sem ser endometriose, para confirmação ou exclusão da hipótese diagnóstica. No caso da endometriose, né, você pode colocar aconselhável continuidade investigativa com a ressonância magnética. Eu coloco uma frase, vê se essa frase seria aproveitável para todos que estão nos assistindo. Eu coloco assim, sugiro a critério clínico ampliação propedêutica para melhor elucidação diagnóstica. Perfeito. Eu só tiraria o sugiro. Sugiro não entraria? Não, só colocaria a critério clínico, né, o restante da sua frase. Entendeu? Sim. Ampliação a critério clínico, ampliação propedêutica para melhor elucidação diagnóstica. Perfeito. Você não falou qual é o exame, não induziu o colega. Perfeitamente. Você pode fazer isso dessa forma que fica perfeito. O que a gente quer no final? A gente quer interagir. Quando você está dentro de um hospital, em que você tem um corpo clínico, em que você conhece desde o clínico que atendeu até o cirurgião que vai fazer o procedimento, você simplesmente vai encaminhar essa paciente, vai ligar para ele, fiz aqui o exame, está assim, é uma coisa. Só que muitos de nós temos o serviço fora desse ambiente. Então a gente precisa conversar com o colega, orientar o colega através do nosso relatório, mas também sem nos comprometer, porque a gente não sabe quem vai receber o relatório, se ele é especializado realmente, se tem esse discernimento para entender o que está ali colocado e se vai dar essa continuidade. Eu já vi muitos casos de ver uma lesão, descrever essa lesão
e aconselhar a continuidade investigativa, e até coloquei com tal, da exame, ou outro exame a critério do médico assistente. E não fizeram absolutamente nada, deixaram correr e a paciente voltou bastante complicada. Então, a minha parte eu fiz. Entendi. Nossa responsabilidade em cima do relatório termina na assinatura, mas ela continua no retorno do paciente. Então, terminou aquela parte. Então, se você não fez um bom relatório, você não interagiu através do relatório com o médico assistente, depois você pode ser cobrado disso, certo? Ok, 4 minutos. Marconi, vamos para um outro tópico. Uhum. Vamos lá. Então, a Que a gente gente tem comentou 40 minutos, mais beleza. ou Não, menos, então a gente tem mais uns fechar. 20. Tranquilo. Então, Precisa fechar rápido. a questão de acompanhantes durante o exame, eu recebo quase toda semana colega que manda, pô, estão aqui, quer entrar um monte de gente com máquina fotográfica, com isso, com aquilo. Isso, exato. Legal. Nesse ponto, acompanhante, é você médico que decide o que vai te atrapalhar ou não. Então você está fazendo um exame técnico, você precisa de concentração, você precisa de tranquilidade. Então, é muito comum em obstetrícia, né? O pessoal fazer aquela festa, é legal, é bonito, eu concordo, para ver o sexo do neném e tal, tudo é muito legal. Mas a gente não pode esquecer que o nosso pano de fundo e o principal é o quê? O bem-estar do feto. Então, se você se distrair durante o exame, você vai perder a possibilidade de fazer o exame muito concentrado. Então, evitem, tá? Você pode já, desde a sua recepção, você precisa orientar desde a sua atendente, quem atende o telefone e marca, a sua auxiliar de sala, que traz essa paciente para dentro da sala, que são o quê? No meu consultório, são autorizados 2 acompanhantes maiores de 14 anos. Não entram crianças. Menor de 14 anos acompanhante não entra. Então, isso já é informado na marcação, tá? Eu já vi muitos colegas reclamando, entrou criança de 2 anos, 3 anos, anda para lá, anda para cá. Uma vez disse que a criança quase foi enfiar o dedo na tomada atrás do aparelho. Então, isso desconcentra você e você precisa ter essa tranquilidade. Você tem toda a plena autoridade de informar na marcação. Não adianta não dizer nada e na hora você bloquear. Isso vai trazer transtorno para você. Então, desde a sua marcação, avisar, são 2 acompanhantes, na faixa etária tal, trazer todos os exames. O paciente chegou, olha, não é autorizado o celular, por gentileza, desliga o celular. Por quê? Entendi. Esse paciente, mas eu quero filmar. Você diz, eu não autorizo a utilização da minha imagem, nem do meu setor de trabalho. Entendi. É necessário que haja uma autorização para você filmar aqui dentro. Eu não autorizo. Entendi. Então, tem gente que fala, mas isso é chato, o paciente vai ficar chateado. Gente, nós temos um trabalho sério para fazer quando a gente faz um exame. É uma consulta médica. É uma consulta médica. Você está Sim. avaliando o paciente. Então, é você, vamos dizer assim, como se você fosse pai e os pacientes fossem filhos. Você é o lado maduro da relação. Então, é você que tem que ditar as regras, desde que você não invada, né, os limites dos direitos do paciente. E ele tem o direito de filmar, se ele quiser? Não, não tem. Não tem. Se você diz eu não autorizo, não autorizo. Então eu já passei por isso mais de uma vez. Hoje quem vai fazer exame comigo já sabe que não é autorizado. E já teve paciente que desmarcou. Se não pode filmar, então eu não vou fazer. Aí eu falei com o paciente. Quando você ligou e marcou, quem marcou, foi orientado que só pode 2 acompanhantes, que não é permitido filmagem. Então, nós avisamos para que vocês não tragam esse transtorno para vocês mesmos, como está acontecendo. Então, é você transferir essa responsabilidade para ele. O paciente tem direitos? Tem, mas o paciente também tem deveres. Ele tem responsabilidade. Certo. Entendeu? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Surgiu agora. Gravação em mídia, DVD, pendrive, pencard.
Pode fazer. Eu tenho no consultório um sistema de captura. Então, por exemplo, eu faço o exame do paciente, vi que está tudo bem, aí eu falo com a secretária, começa. Aí ela inicia a captura. Então, eu faço as imagens para dar em DVD, entendeu? Que eu vejo que está ok. Eu não faço a gravação durante todo o exame. Por quê? Tem imagens que a gente faz que as pessoas se confundem e depois É. vão, né? Ah, tinha um defeito que não foi visto, tinha isso. Então você pode gravar? Sim. Assim, no sistema de captura, que é um circuito fechado, entendeu? Marconi, Diga. tá dando eco meu ainda, então eu vou falar pausadamente. Surgiu uma pergunta a respeito da ultrassom de mama. Sim. Se a paciente não trouxer a mamografia, como devemos proceder? Vamos lá. Então, isso existem várias orientações. A mais atual e a que eu acho de melhor bom senso. Se não é urgência, se a paciente foi avisada que era para trazer, se não vai prejudicar a paciente ela voltar no dia seguinte ou 2 dias depois, você vai informar ela, esclarecer junto a ela da necessidade, e ela, mas eu esqueci. Aí você, não, a senhora pode voltar amanhã? Pode voltar depois? Não, eu não posso, que a minha consulta é amanhã. Então você faz o exame, dá a sua classificação do BIRADS ecográfico e coloca anotado. Eu costumo avisar a paciente, tudo bem, senhora, nós vamos fazer, mas eu vou colocar no relatório uma observação que a senhora esqueceu, que a senhora não apresentou para mim a mamografia e o exame anterior. Isso Então, já é uma a defesa. já é uma defesa, entendeu? Se você só fizer o exame sem colocar a observação, tá? O paciente foi esclarecido, não trouxe, não apresentou o exame anterior, alega esquecimento, foi esclarecido e orientada da importância da correlação dos exames. Ponto. E realiza, entendeu? Lá na frente ela vai dizer para você, se ela entrar com processo alguma coisa, que não viu isso ou aquilo, a primeira coisa, ninguém me avisou. Isso Entendi. acontece. É do ser humano ser assim, entendeu? Isso é do ser humano. Então precisamos nos respaldar. E isso está dentro do CBR também. Diga lá, Ruda. Vamos lá, qual outro tópico você tem? Acompanhantes e tal. Então eu falei da orientação para os funcionários, né? Isso é fundamental. Vocês têm que orientar os funcionários desde a recepção da marcação até o auxiliar de sala. E aquela história, auxiliar de sala, às vezes está começando com você, e aí começa a ver que você viu um problema. Aí faz assim, ou faz aquela, caramba, pronto, Verdade. acabou o exame, entendeu? Então vocês têm que pegar o auxiliar de sala de vocês e ensinar. Você tem que não se expressar, não falar nada, não se expressa, porque assusta o paciente, né? Isso é importante. No relatório Já, a gente falou. rapidinho, Marconi. Fala. Já aconteceu comigo de eu estar fazendo o exame e ficar mais concentrado e a paciente já ficar naquela. O que está acontecendo? Sim, Então, perfeito. evitar transparecer. É isso que você quer dizer também. Também, nós também, tanto o auxiliar quanto nós. O exame morfológico eu sempre começo conversando com a paciente. Ele dá um exame com detalhes, eu digo a ela, o nosso objetivo é esse, esse, esse. Falo sobre as limitações da posição do feto, da posição dos membros, a limitação do panículo adiposo, eu esclareço isso, né, e aviso a ela, olha, vai ter momentos, como tem muita coisa para ver, que eu vou ficar quietinho olhando a tela, não se assuste quando eu estiver quieto olhando a tela, porque eu preciso prestar atenção nos detalhes, e depois vai ter hora que eu vou falar, então não se preocupe. E durante o exame, quando eu paro, aí eu falo, olha, quando eu percebo que eu estou muito tempo olhando a tela, eu falo, olha, eu estou naquele momento que eu tenho que prestar atenção, porque isso que o Arruda falou acontece mesmo, o paciente fica, né, ansiosa. E quanto a ter um acompanhante no exame transvaginal que não seja de gestante? Não tem problema algum, entendeu? Acompanhante em todos os exames, não tem problema nenhum, entendeu? Você explica a paciente, pergunta, é a primeira vez que faz, não é?
Mesmo que não seja, ó, aqui, ó, o preservativo é descartável, a gente vai botar um gel, essa sondinha, usa só uma partezinha dela, é longa para manter essa distância e tal. E explica, não tem problema nenhum, entendeu? O Entendi. constrangimento, se o acompanhante tiver algum constrangimento, é por conta dele mesmo, entendeu? Não é por conta nossa. Nós estamos ali num papel técnico, entendeu? E Entendi. profissional. Diga. Vamos lá. Top. Vamos lá. A correlação, o relatório que nós fazemos é baseado nas imagens que nós vimos, perfeito? Então, ultrassonografia é um exame por imagem. Então, a imagem que vocês fizerem, ela tem que estar relacionada no relatório. E no relatório tem que estar relacionado ao que você fotografou. Então, apesar da ultrassonografia ser um exame dinâmico, ser um exame em tempo real, digamos assim, você tem que colocar todas as imagens de tudo que você descreveu. A gente não pode deixar de colocar. Aí vão perguntar assim, poxa, mas o local que eu trabalho é do sistema de saúde e não dá foto, ele só dá o relatório escrito. Tudo bem, eu sempre oriento aos alunos quando vão fazer algum curso. Leve um pendrive, veja se o aparelho consegue capturar e você guarde as imagens de todos os exames que você fez no pendrive, porque elas vão ficar no aparelho. Mas na hora que fizer um backup, uma atualização do aparelho, tudo aquilo é apagado. Guarde a imagem. Geralmente, no serviço público, não dá a foto. Até na minha clínica particular, eu tenho um HD externo de 1 TB. Quando eu acabo meus exames, eu passo todos eles para o HD. Perfeito. Isso, excelente. E tem que ficar ali por 5 anos, no mínimo. Exato. Tá? Fala sobre isso. Assim, a documentação você tem que guardar de 5 a 20 anos. Então, por exemplo, eu estou no meu serviço particular, eu fiz o exame. Se eu tenho um livro em que o paciente anota que recebeu aquele exame e ele assina, eu posso até não fazer o arquivo. Eu fico ali por 1 ano, 2 anos. Se Entendi. eu não tenho esse livro, você precisa guardar tanto o arquivo de imagem quanto o relatório por 5 a 20 anos. No teu consultório, o ideal é 10 anos. Em ambiente hospitalar, 20 anos. Então, assim, é complicado, quase ninguém faz isso? Sim, mas eu já precisei resgatar a imagem antiga de 2 anos para poder o quê? Avaliar junto ao paciente, porque veio um familiar falar que não foi feito o exame que deveria ter sido feito. Aí eu tinha o pedido e eu tinha o relatório e as imagens. Então mostrei e se encerrou ali o problema. Entendeu? Então por isso é complicado guardar isso tudo? Sim, mas um HD externo de 1 TB guarda muita imagem. Muita Fala, coisa. Lúcio. Pergunta de um colega aqui. Quando você vem o pedido pélvico e você é uma suspeita de aborto, você pode utilizar a via transvaginal. Quem decide a via do exame? Quem decide a via do exame é o médico examinador. É claro, você vai expor para o paciente. Né? Muitas vezes vem um pedido como pélvica, não especifica se é a via abdominal suprapúbica ou se é via transvaginal. Então você vai expor para o paciente. É uma suspeita de aborto, por via abdominal por cima, eu vou ter uma visão panorâmica, ver se tem alguma coisa mais para cima além do seu útero, mas eu preciso fazer a transvaginal. Paciente se recusar a todo custo, você vai fazer via pélvica, vai mandar encher bexiga, tudo que for possível. E você vai colocar no seu relatório. Exame realizado somente por via suprapúbica, apesar de ter sido esclarecido, orientado e informado ao paciente a importância da realização transvaginal para melhor avaliação da cavidade uterina. E ponto. Ali está a sua defesa. Entendeu? Então, Excelente. sempre expor o paciente. Tá certo? Tem outro tópico? Temos sim. Rasura. Eu vejo muito paciente voltar, já vi rasura em relatório. Então, por exemplo, alguém pega a certidão de nascimento e vai lá e sublinha? Não. Alguém circunda?
Também não. Então, os colegas médicos fazem muito isso. Eu já fiz muito isso quando fazia ainda a parte clínica, cirúrgica, circulava e tal. Só que a gente precisa evitar isso. Então, uma coisa é a rasura realizada pelo médico assistente ou pela menina que está fazendo a festa de chá de revelação, que eu já vi. Passaram o leak paper em cima da foto que tinha genitália, passaram o leak paper em cima da descrição genital externa, de aspecto tal, e a paciente voltou para fazer o exame seguinte, eu olhei, ué, quer dizer, o que houve aqui? Não, a menina que fez e tal. Eu falei, não, não pode. O que eu fiz? Eu imprimi uma nova foto, imprimi um novo relatório, lá em cima eu coloco segunda via fornecida em, aí ponho a data, devido à rasura da imagem e do relatório. E Entendi. entrego a ela. Entendeu? Com a data do exame mais em cima, segunda via em. Isso acontece muito. E vem o outro lado, o nosso. Quantas vezes a gente já no auxiliar de sala digitou uma data errada, digitou uma medida errada? Isso acontece, ninguém é perfeito. O paciente retornou para você, já aconteceu comigo mais de uma vez. O paciente, doutor, essa medida aqui é isso mesmo? Ou, sei lá, o peso é isso mesmo? Aí eu olho, a secretária sempre traz para mim. Primeira coisa que eu faço, querida, muito obrigado por você ter retornado ao serviço, me dá a oportunidade de verificar. Isso aqui foi uma falha na digitação. Eu pego a foto. Falha, né? Não erro. Falha. Erro jamais. É uma falha. Erro jamais. Foi uma falha na digitação. Olha aqui a foto. Aí eu pego a foto e mostro para ela, porque a gente tem no cantinho embaixo que você fez a medida tal, tal, tal. Então, por isso a importância de relacionar a imagem com o relatório. A E foto com a medida ou foto sem medida? Como fazer? a foto que você faz, DBP, isso tudo, deixa a medida ali. Eu não mando aquele briefing final, aquele relatório Relatório. final com todas elas. Porque você mede um DBP dá 30 semanas, mede circunferência cefálica dá 29,5, mede o fêmur dá 30 semanas e 4 dias, e o paciente não entende aquilo, e vai achar que está tudo errado. Entendeu? Eu não mando, eu não envio. Tá certo? Ao ponto top. Então é a oportunidade de você dizer ao paciente, agradecer a ele. Obrigado por ter vindo, confiar no nosso serviço e me dar essa oportunidade. Então é a Beleza. nossa rasura. Porque eu recebi agora recente de um colega que a reclamação da paciente era, tinha uma rasura, voltei, não me deram nem atenção, deveriam ter feito um outro exame, olha só que ponto chegou, fazer um outro exame e tal, e é uma tentativa de um processo, né? Ele vai se encerrar. Deixa eu fazer uma colocação. O Dr. Marconi Tavares é perito médico, pós-graduado em Direito Médico, e ele faz defesa médica. É professor do Instituto Arruda Câmara e nos auxilia nas nossas defesas dos nossos alunos e dos nossos professores. Então, se você está assistindo a live, pode seguir ele aí no Instagram, segue o Instituto Arruda Câmara e, numa eventualidade, pode entrar em contato conosco, que nós vamos passar para vocês os contatos e ele, da melhor maneira, vai poder auxiliá-lo. Gente, Vamos lá. é sempre muito importante esse relatório. E lembrar mais uma vez, o nosso relatório ele é considerado como um contrato de prestação de serviço. Então, isso é Importante importante isso, a gente importante. saber. É importante. É importante. Esclarece essa parte do contrato, colega. Então, o nosso relatório é um contrato considerado como um contrato de prestação de serviço. Então, uma coisa que é muito comum, muito comum. Você faz o exame, viu o neném e o pessoal às vezes dá uma genitália externo sexo masculino, lá com 16 semanas, 17, 18. Chega lá na frente no morfológico, 22, 24, vai ver, não era Joãozinho, é Maria. Então o pessoal taxa ali, sexo masculino. Eu costumo colocar da seguinte forma, genitália externa de aspecto masculino, abro parênteses, até 95%. Tem literatura que cobre a gente para isso. Então, como é considerado um contrato de prestação de serviço, se você não colocar que não é 100%, em juízo,
é a primeira coisa que vai falar. Doutor, o senhor afirmou, o senhor não deu margem para erro e você vai ser taxado. Então, Entendeu? como é que você coloca? Repete aí. Genitália externo de aspecto ou feminino ou masculino. Eu ainda abro parênteses e coloco até 95%. Isso, gente, a partir de 20 semanas. Tá? Se vocês olharem o livro da Rumac, olha o livro da Rumac, lê ele nessa parte de avaliação de genitália, vocês veem que lá fala 22 ou 24 ainda não é seguro, entendeu? Tem outras literaturas, tá? Como você vai ter literatura que diz que é 100%. Então é complicado. Medicina nem sempre nem nunca. Sexo Então, no primeiro trimestre. se você quiser colocar, eu não coloco, mas se você também não quiser, eu não coloco, que é o direcionamento do falo, tá? Você coloque lá, mas qual é o percentual? 68 a 72. Tem trabalho que fala em 90, 95? Tem. Tem trabalho que fala em 70, 78? Tem. Mas eu passei a não colocar. Experiência. A minha sobrinha, teve neném, tem meses aí, fez a sexagem fetal. Aí deu masculino. Quando ela veio fazer o morfológico de primeiro trimestre, eu falei, Mariana, não me fala. Deixa eu ver, a gente vai ver se vai bater. Direcionamento era caudal. Seria uma moça, pelo direcionamento. E a sexagem deu masculino. E era masculino. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, precisa se preservar. E como o relatório constitui um contrato de prestação, a sua assinatura no final é bem no final, é depois de tudo. Abaixo da sua assinatura, só o endereço do local. Não esqueçam disso. Eu vejo o pessoal assinando no meio e abaixo põe idade gestacional ou isso ou aquilo. São detalhes que fazem diferença na hora de uma avaliação. Deixa eu passar aqui para os colegas que estão assistindo. Uhum. Nós vamos ter o curso de Direito Médico com o Dr. Marconi Tavares, de 7 a 9 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, e de 28 a 30 de agosto, lá em Manaus. Então, só para falar. Se eu não me engano, esses cursos incluem a otimização Sim, de imagem. otimização de imagem, defesa médica, elaboração de Isso aí. laudo. Por que a otimização está junto? Porque Isso aí, o fala lá. ajuste adequado do aparelho vai evitar um monte de conclusão inadequada do que você está vendo. Exatamente, Entendeu? equivocado. E o ajuste adequado vai dar para você uma fotografia que vai expressar melhor a imagem do que você relatou. Então, por isso que tem essa correlação. Lidar com o aparelho é muito importante. Marconi, vê se tem mais alguma coisa importante aí. A gente já está perto do final. Ter sempre tem, entendeu? Vamos lá. Uma coisa assim que eu falei antes, que é sobre a idade. É um negócio que gera muita controvérsia, porque a gente tem, eu tenho até aqui, né, o Conselho Federal, é o que eu te falei, entre 12 e 18 anos, você pode ter um atendimento sozinho, entre 12 e 18. Você abaixo de 12, não. A gente tem, pelo Código de Processo Civil, abaixo de 18 anos é considerado incapaz total. Pelo Código de Processo Civil. Então isso gera uma confusão danada. Pelo Código de Processo Penal, a mesma coisa. Então aqui a gente está falando da parte da idade que pode entrar sozinho, para a gente respeitar o quê? A individualidade, para a gente respeitar o sigilo médico, que muitas vezes esse adolescente que vem para você, ele está vindo porque ele acha que está com HIV, porque ele acha que adquiriu uma doença sexualmente transmissível, porque houve um abuso. Então, tudo isso é o sigilo. Vamos lembrar o seguinte, esses abaixo de 14 anos, e aí entra a gestação, além da gestação, os casos de abuso e tudo mais, você precisa realmente comunicar aos pais. Então, a gestação entra como risco para a adolescente. Marconi, então, se você fala 20 segundos. Beleza. Importante, fazer um bom relatório,
tá? Descrever tudo direitinho,